Vamos ler o capítulo 3. Eu gostaria de dizer uma coisa muito interessante, que eu não sabia, que da liturgia, e a liturgia ela tem apontado para o que eu gostaria de explanar hoje. Eu queria explicar para os irmãos como que nasceu o sermão, que é interessante. Todo sermão tem uma gênese, tem uma origem. E assim, eu preguei aqui, eu sei o que eu preguei aqui, eu preguei na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, e a partir do verso de número 11 até o verso de número 14. E aí, no sermão eu disse alguma coisa relacionada a Colossenses. Eu disse assim, então eu olhei, eu marco o que eu prego, onde eu prego, e assim, eu pensei na verdade que eu iria demorar a voltar aqui, Não sei porquê, me deu essa impressão e estou sendo sincero com os irmãos. E aí eu recebi o convite e eu disse assim, então vou falar sobre Colossenses, porque eu citei Colossenses no sermão e vai dar continuidade àquilo. É bem uma coisa meio neurótica, doutor? Não sei, mas talvez. E aí eu resolvi então compartilhar com os irmãos o capítulo 3 de Colossenses, que também começa com a mesma conjunção conclusiva do Tito capítulo 2, versículo 11. Portanto, lá usava porquanto, aqui usa portanto. Mas vamos lá, queridos irmãos. Eu vou ler e os irmãos acompanhem a leitura do versículo 1 ao versículo 17. E peço que os irmãos, por favor, mantenham suas Bíblias abertas. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes de um novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus e eterno Pai, nós nos colocamos em Tua presença aqui, Senhor, reconhecendo que sou um pecador, carente da graça de Deus sobre a minha vida, e que diante do Senhor eu confesso as minhas imperfeições e peço, Senhor, que o Senhor possa me dar um coração cheio de, Senhor, humildade, para que de forma simples, humilde, eu venha compartilhar a Tua palavra com os meus irmãos aqui essa manhã. Que a Tua palavra realmente seja, como cantamos, a fonte única da verdade, Senhor, seja dita, seja vivida por nós, Senhor. Eu peço que o Senhor exerça sua misericórdia sobre a minha vida como pregador das Sagradas Escrituras nessa hora. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos,
nós estamos passando por um momento lá na minha igreja de planejamento. E então, uma das primeiras coisas que a gente faz ou pensa em planejamento é o tema que nós vamos desenvolver no ano de 2018. E na Igreja Presbiteriana de Gileade nós vamos trabalhar com o tema Santificai-vos. Por quê? Há uns 2 meses atrás, eu gosto muito de um teólogo chama Kevin DeYoung. É um teólogo novo, tem aí uns 40 e poucos anos, mas ele é muito, eu acho ele muito inteligente, na verdade. E ele escreveu um livro que chama assim, Brecha em Nossa Santidade. E o tema que eu queria desenvolver, ou que eu queria trabalhar esta manhã é desenvolver a vossa salvação numa perspectiva de santidade, ou na perspectiva de santidade, né? E um dia desse eu gosto muito de série de televisão e gosto muito de propaganda também. Eu acho propaganda muito interessante, fala muito, às vezes, alguma propaganda. E é uma propaganda, eu vi que diz assim, seja quem você é. Aí, quando eu vi essa propaganda, eu pensei em uma pergunta, mas, de fato, quem eu sou? Aí eu pergunto para você, quem é você? Eu acho muito interessante, numa entrevista de emprego, a pessoa fala assim, então, você pode falar sobre você? Aí você fala, Aí você fica naquela, eu tenho que medir bem as minhas palavras, porque eu não posso nem colocar algo que eu não sou, ou exagerar demais, ou eu não posso me depreciar demais. E esse é o grande problema do ser humano. E é por isso que os psicólogos existem. Porque, de fato, a gente não sabe ao certo quem nós somos. E aí, quando a gente pensa em fé, ou desenvolver a salvação, o desenvolvimento da santificação, ou da salvação, é santidade. E santidade é ser como Cristo. Aí eu separei uma frase do Kevin DeYoung nesse livro Brecha em Nossa Santidade. Ele diz assim, ser como Cristo é possível apenas para aqueles que estão em Cristo. E é justamente sobre essa ideia que Paulo trabalha no capítulo 3 de Colossenses. Ser como Cristo. Por quê? Porque aqui, queridos, neste contexto dessa carta, as pessoas queriam perverter a fé genuína, queriam afastar os colossenses da pureza do evangelho. Com quê? Com falsas filosofias, com discussões sobre as estrelas, com discussão sobre o destino, qual será o nosso destino, sobre as falácias próprias de qualquer grupo que tenta, em ingerência filosófica, pensar sobre as coisas, que falam tão difíceis que ninguém entende. Eu dou aula para uma turma de ética e cidadania. Eu acho muito interessante. E aí eu estava fazendo uma pequena discussão sobre relativismo. Eu disse que o relativismo ele não se sustenta. E é fácil você falar isso para um primeiro semestre de filosofia, porque eles não sabem discutir direito. Porque eles não conhecem, por exemplo, a filosofia. E aí eu me lembro de uma ideia que era assim, que não é o que não pode ser, que não é o que não pode ser, que não é. Isso é filosofia pura. Eles não entendem nada. Eu falei assim, mas sabe quem popularizou isso? Titãs. Cabeça de dinossauro. Claro, quem é da década de 80 aqui, né? Conhece cabeça de dinossauro. Pode até falar que não, mas sabe que o Titãs cantou. O que é o que não pode ser, que nada mais é do que filosofia. Só que quando a gente só discute filosofia num viés que não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras, nós fazemos como aquelas pessoas que querem desviar do Evangelho para algo etéreo, ou esotérico demais, ou interessante demais. E era isso que também acontecia em Colossenses. Eles adoravam a anjos. E até um padre cantava assim, né? Tem anjos voando neste lugar, né? Cima do povo, diante do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. E eu fui em uma igreja uma vez. Sim, eu fui nessa igreja. E as pessoas ficavam assim, ó.
Eu falei, que coisa interessante, o que é? Assim, a gente quer segurar no anjo. Eu falei, gente do céu, o que as pessoas tomam? Que água que é essa que toma nessa igreja? Né? Se fosse lá na minha igreja, eu falava assim, que maconha é essa? Mas não pode, eu estou na igreja, por exemplo, paulistana, né? Então, mas que água é essa? E eles também queriam ficar presos a um cerimonialismo judaico. Era mais ou menos o seguinte, nós queremos sim seguir a Cristo, mas eu quero seguir a Cristo numa perspectiva de manter as minhas cerimônias, porque a minha cerimônia tira a minha culpa, como se eu pudesse fazer algo para ajudar a Deus. É mais ou menos o seguinte, Deus, eu vou deixar de fazer isso por causa disso. Eu vou deixar de agir assim se o Senhor fizer isso. Então eu vou prestar o meu holocausto, o meu sacrifício que Deus condenou já no Antigo Testamento. E aqui as pessoas falavam assim, é mais fácil, queridos irmãos, é muito mais fácil eu sacralizar uma cadeira do que eu admitir que eu sou um pecador. É muito mais simples, é muito mais tranquilo isso. E aí, meus queridos irmãos, eles adoravam anjos, eles queriam retornar ao cerimonialismo judaico, e aí no cerimonialismo judaico, eles gostariam de guardar a circuncisão, regulamentação de alimentos, observação de datas especiais pertinentes à economia da velha dispensação. Então eles queriam retornar ao judaísmo e falavam assim, era mais ou menos o seguinte, a cruz de Cristo é interessante, mas é bom que a gente tenha alguns rituais. E nós não fazemos isso, ou o evangelho hoje não faz isso. Quando a gente fala assim, eu não posso comer a maionese Hellmann's, porque Hell é inferno, então é homem do inferno. Aí eu estou... Gente, eu já ouvi isso, tá? Que uma pessoa me disse uma vez que você não podia tomar Sprite, porque Sprite era um duende, e cada vez que você ingeria Sprite, eu falei, então a minha barriga é uma colônia, né, de duendes. E pelos que os irmãos estão vendo, é uma colônia grande, né? Não é uma colônia pequena. Então, uma colônia grande de duendes que moram aqui. E a gente começa a absorver isso. E aí, o que acontece? Na década de 90, foi escrito o livro Este Mundo Tenebroso, que o próprio autor coloca lá na frente, na introdução, ficção. E aí alguns cristãos, eu digo cristãos, incluindo os presbiterianos, porque isso eu vi numa igreja presbiteriana na cidade do interior de São Paulo, eu não vou falar que é Botucatu, porque está filmando, em 1991, então, queridos, nós fomos lá, e aí, assim, o que mais me chamava a atenção nesse livro, são 2 livros. No primeiro livro diz que uma velhinha orava, e enquanto ela orava, os anjos de Deus ganhavam. Ela parava de orar, os anjos começavam a perder. Isso estava virando doutrina de batalha espiritual. Aí via coisas assim como, vamos saquear o inferno. Como, gente? Me pergunta, eu quero, assim, pode ser ignorância da minha parte, se alguém souber, me ensina, por favor, que eu até tenho interesse. Então as pessoas começam o quê? A pregar coisas que não tem nada a ver e acontecia aqui, só que eles queriam colocar o quê? Anjos, por quê? Qual que era a ideia aqui em Colossenses? Em Colosso, era muito interessante, eles diziam assim, nós somos incapazes de nos aproximar de Deus. Aí eu tenho um anjo, eu passo a procuração para ele, ele faz o pedido, vai até Cristo, faz o pedido e volta para mim e fala assim, esse aí está tranquilo, porque eu não posso ter acesso. E Paulo então fala assim, gente, vocês estão totalmente enganados. Queridos, nós somos assediados pelo perigo, de certa forma, a nos afastar do Evangelho, nos afastar da soberana majestade e completa suficiência de Cristo, como perfeito Salvador e Senhor. Nós hoje, algumas leituras teológicas nos querem afastar disso. Tem uma igreja famosa em Belo Horizonte, Igreja Batista da Lagoinha. Isso dá processo, será? Não sei. Que ela já está trabalhando a reforma.
Eu estou interessado em saber como que eles vão trabalhar a reforma. De que forma? De que maneira? E aí também, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estou achando muito interessante esses 500 anos da reforma. Muito interessante, muito bonito. Eu já fui em quase 500 cultos comemorando. Acho que um culto para cada ano da reforma. Só que aí, o grande legado da reforma é nos voltarmos para as Sagradas Escrituras. É agirmos como Cristo quer que nós tenhamos a ação. E aí eu queria chamar a atenção para vocês, queridos irmãos, como nós vamos desenvolver a nossa salvação, a nossa vida de santidade, na perspectiva do ensino de Paulo aos Colossenses, do capítulo 3. E eu só vou trabalhar apenas 4 verbos. O primeiro verbo está aqui no capítulo 1, portanto, buscai as coisas lá do alto. Esse verbo implica esforços perseverantes. Eu vou ter perseverança, eu vou entrar numa busca constante. Isso é constância, estejais constantemente buscando as coisas lá do alto, para poder o quê? Descobrir, está escrito aqui, ó, para descobrir, para obter, buscar com o fim de obter algo, é uma atividade comum, mas buscar com o fim de obter tesouros certos, não é comum. Requer o quê? Requer ênfase. E aí a gente fala assim, céu, lindo céu, nós cantamos isso. Eu vou morar no lindo céu, o céu vai ser melhor. O céu vai ser melhor, mas eu não quero morrer agora, né? O céu vai ser muito bom, eu quero buscar as coisas lá do alto. Eu quero procurar valores incrustados no coração de Cristo. Isso é o tesouro certo. Isso é buscar as coisas lá do alto. Desenvolver em minha vida bondade, humildade, mansidão, longanimidade, paciência, espírito perdoador. Acima de tudo, amor. E é difícil amar, queridos. É muito interessante o relacionamento humano. Eu gosto muito do ser humano. Eu acho o ser humano a coisa mais interessante que existe. E a mente humana, ela é fantástica. Ela é fantástica. E aí a gente fala assim, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Tudo que eu estou dizendo aqui é uma coisa que eu estou procurando viver. Eu estou usando o gerúndio porque eu não consigo viver mesmo. É uma luta. A santidade é uma luta que a gente só vai terminar e só vamos conseguir vencer essa luta quando nós estivermos no céu. Só que o que eu queria chamar a atenção que nessa nossa busca pelas coisas lá do alto, às vezes nós damos uma travada porque dizemos assim, eu não vou conseguir mesmo, né? Eu vou contar uma coisa para vocês. Semana passada eu fui no médico. E eu fiquei triste, porque ele disse que eu preciso fazer dieta. Eu fiquei deprimido. Mas ele falou assim, só depende de você. Santidade não depende só de mim. Tem a ação do Espírito Santo na minha vida. Mas também depende de mim. Depende de saber aquilo que eu pratico e refletir criticamente aquilo que eu faço e se aquilo que eu faço está de acordo com as Sagradas Escrituras. Senão, queridos, nós só seremos religiosos. Podemos entregar nosso dízimo, podemos dar oferta para as missões, podemos até fazer missões. Mas se Cristo não habitar em nossos corações e fazer a diferença, isso não adianta nada. E eu estou dizendo que é uma luta constante minha, porque eu fico irritado. Às vezes eu nem quero, eu tenho reações que depois eu me arrependo. Mas a gente não pode esmorecer. Nós temos que, como diz o verbo, nós temos que nos esforçar com perseverança para andar como Cristo quer que a gente ande. Segundo verbo que eu queria destacar essa manhã é o pensai. Buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. Pensar é ponderar e ansiar pelas coisas lá do alto. Eu quero pôr a minha mente naquilo que é do alto.
E eu gosto muito de uma expressão que aparece no versículo 3, porque morrestes, e aí depois, daqui a pouquinho, um outro verbo que a gente vai trabalhar, vai enfatizar essa ideia do morrestes em Cristo, porque morrestes e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo. Vida oculta é uma vida atrelada ao modo de viver como Senhor, como Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Unidos a Cristo por uma fé viva. E a gente, muitas vezes, queridos, eu trabalho na universidade, tem 30 mil alunos, e eu converso com os alunos lá, e eles dizem assim, eu quero ir para o céu. Eles querem Cristo como Salvador, mas eles não querem Cristo como Senhor, porque como Senhor tem que obedecer aquilo que Cristo manda. E aí começa a complicar, não é? Por quê? Essa semana eu estava dando na aula de ética e cidadania a ética dos 10 mandamentos. E aí eu cheguei no não adulterarás. Só que eu fui esperto, né? Porque eu falei, eu vou criar aqui um meio. E aí o que eu fiz? Eu peguei Freud, expliquei sobre libido na leitura freudiana. Aí todo mundo já, né? Onde que ele quer chegar com isso? Aí falei sobre a ideia do prazer e do desejo. Eu disse assim, mas Deus já falava isso nos 10 mandamentos. Aqui, esse não adulterar é não dar vazão à sua libido, nem o seu desejo, nem o seu prazer. E aí? Mas o mundo acha que o quê? Tem que ser tudo, né? Tudo liberado. E aí eu me lembro de uma música do Tim Maia. E olha só como que as coisas mudam. Tim Maia cantava assim, vale tudo. Vale o que vier, vale o que quiser. Aí, só que ele só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher. E aí ele enfatizava, o resto vale. Hoje, não é mais assim. Hoje, essa música não pode ser cantada. Vocês percebem, queridos, como as coisas vão entrando como diz Paulo a Timóteo, que essas ideias entram sorrateiramente. Sorrateiramente. Vida oculta em Cristo é uma vida encoberta para o mundo. Como eu disse, enfatizei lá no sermão da outra vez que eu vim aqui. Aí John MacArthur fala sobre essa vida oculta, comentando sobre isso, ele fala, os cristãos têm uma vida espiritual em comum com o Pai e o Filho. O mundo não pode entender o significado total da nova vida do cristão. Os cristãos estão eternamente seguros, protegidos de todos os inimigos espirituais e terão acesso a todas as bênçãos de Deus. A gente esquece disso, queridos. Por quê? Porque a gente gosta da carne. A carne, ela fala alto. Em Cristo somos perfeitos. Em Cristo somos plenamente justificados dos nossos pecados. Eu gosto muito do catecismo de Heidelberg. Diz assim, até mesmo o mais santo dos homens, enquanto nessa vida possui apenas um pequeno começo dessa obediência. Todavia, com firmeza, começa a viver não somente segundo alguns, mas segundo todos os mandamentos de Deus. Santidade, então, tem um caráter progressivo. Buscai e pensai nas coisas lá do alto é um caráter progressivo, dizendo assim, eu não vou conseguir, mas eu vou lutar. Eu não vou conseguir, mas eu quero ser santo. Eu não vou conseguir, mas eu vou me vencer em Cristo Jesus. Isso é pensar e buscar nas coisas lá do alto. Mas aí, queridos, começa a complicar para nós. Versículo 5 diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele levanta algumas coisas, e fazei, pois, morrer, é como se eu chegasse aqui, abrisse uma cova e fosse jogar as coisas aqui dentro. E é interessante que
essa natureza, em grego, pode ser traduzido como membros, como aquelas várias partes de vós. E aí a gente vira um ser diferente. Quando ele fala assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, natureza como membros e partes do nosso corpo, é como se eu tivesse 3 braços aqui debaixo dos meus braços, como se eu tivesse 2, 3 cabeças, como eu tivesse várias pernas, como se aquilo fosse algo que não me pertencesse, mas estava fazendo parte naquele momento do meu corpo. Então ele diz assim, João Calvino afirma que os vícios citados por Paulo são chamados também de membros. E esses membros aderem ao nosso corpo de maneira forte. E ele diz assim, então fazei, pois, morrer, como se você pegasse, então, agora, um material cirúrgico, você vai começar uma cirurgia em você mesmo, e você, prostituição, você arranca e joga lá. Impureza, joga lá. Paixão lasciva, joga lá. Desejo maligno, avareza, que é uma expressão muito interessante no grego, que chama, pleonexia, ter mais, ganância, leva a pessoa a confiar em si mesma. Isso, Paulo usa essa expressão, pois esse termo é possível dar implicação também a fazer injustiça ao seu irmão. Eu não me importo se isso prejudica o outro, eu quero fazer. Então Paulo está dizendo assim, você tem que fazer, pois morrer, você tem que tirar e enterrar esses membros. E aí ele vem com outro termo, despojai-vos e despistes do velho homem. Despojai-vos de tudo isso, ira, indignação, aí vem ira. Ira é aquela amargura profunda, atitude de um coração obstinado, de uma pessoa irada. Eu não sei se eu contei da outra vez, mas eu dava aula no seminário, e aí tinha um capitão do bombeiro, um cara extremamente grande e forte, assim, sabe? E aí ele queria ser pastor, e eu disse assim, se você quer ser pastor, pastor não pode apelar no futebol. Pastor que apela no futebol não serve para ser pastor. Aí ele falou assim, mas eu apelo, então você não serve para ser pastor. Aí ele levantou, eu falei, agora eu vou ganhar um murrão, né? Agora eu vou apanhar, né? Aí ele falou assim, eu vou provar que o senhor está errado. Tudo bem. Aí ele continuou assistindo minha aula, passou 2 semanas, 3 semanas, ele não voltou mais. Não sei se foi a minha palavra. Mas a gente não pode ser movido pela ira. Eu sou assim mesmo. Se você é assim, você sofre de uma síndrome, chama Síndrome de Gabriela Cravo e Canella. Eu nasci assim, eu cresci assim, é assim que eu sou. E aí a música diz assim, sempre Gabriela, não pode ser. Todo ser humano tem possibilidade, tem que mudar. Tem que tirar aquilo da vida que não está agradando a Deus, que não agrada a Deus. E ele diz, despistes da linguagem obscena. Não é só palavrão, é qualquer fala grosseira, qualquer coisa que coloca o outro para baixo. Que a gente fala, não vou falar palavrão, isso aqui é só palavrão. Não é, é qualquer fala grosseira. Nós não podemos nos permitir a sermos grosseiros. E tem uma coisa que nós fazemos, e aí a psicologia existencial nos ensina, que é o seguinte, diz assim, como é o nome da senhora? Dona Marlene chega assim, pastor, você está gordo. Primeiro eu já sei, porque eu tenho espelho em casa. Tá? Aí ele fala, pastor, você está gordo. Ela fala assim, brincadeira, não é brincadeira. A psicologia existencial diz o seguinte, que você não tem brincadeira com fundo de verdade. Existem verdades ditas em tom de brincadeira. Mas Salomão condena isso. Ele fala que como flechas de fogo, como espadas, é aquele que você fala ao seu irmão e diz assim, fiz por brincadeira.
Então aqui, quando a gente fala linguagem obscena, é tudo aquilo que coloca o outro para baixo, fala grosseira e palavrão. E palavrão. E ele diz assim, você tem que se despedir disso, você tem que despedir da mentira. Mas eu sei que é difícil, queridos. Eu sei que é difícil. Maledicência. Não preciso mais falar nada sobre isso, que eu já falei. Quarto e último verbo. Primeiro verbo, buscai, pensai, despir, e agora vem o se revestir, não é? Eu vou me despir para eu me vestir do quê? Vou me revestir como eleitos de Deus, como verdadeiros cristãos, como aqueles que foram escolhidos por Deus em Cristo Jesus pela graça, amados, santos, objeto do amor especial e incompreensível de Deus. E um dos hinos que eu mais gosto é aquele, não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Eu não sei. E até fico suspeitando assim, quando eu me vejo, às vezes, falo assim, Deus, por quê, né? Sou todo desengonçado, não é? Acho que sou meio errado, acho que não devia ser pastor. Quer dizer, isso eu pensei só no 3º ano do seminário, porque eu preguei tão mal o sermão de prova, queridos. Eu li o sermão inteiro, inclusive a piada. Eu não era convidado para pregar nem aniversário de criança. Eu falei, gente, não existe pastor que não prega, não é? Existe pastor que não sabe administrar, de repente o pastor não faz visita, mas pastor que não prega, eu ia ser o quê na igreja? Aí, eu falei, oh, meu Deus, né? Aí foi a hora que eu pensei. E aí, queridos, aconteceu um fato interessante comigo. Um amigo meu bateu na porta e disse assim, então, você é a última pessoa que eu vim procurar, né? Você está rindo, né? Eu não ri não, eu quase chorei. Aí, você é a última pessoa que eu vou procurar, porque a minha filha passou mal, não tem como eu ir pregar na igreja, você vai. Mas eu só estou pedindo a você, porque você realmente é a única pessoa que está no seminário agora. Eu falei, que legal, cara, que bom. E aí naquele dia eu disse assim, meu Deus, eu vou fazer esse último sermão da vida e vou sair do seminário, né? E era uma congregação bem pequena, devia ser mais ou menos o que representa isso aqui, ó, só essa fileira aqui, abarrotada de gente. E eu comecei, né, orei e falei assim, vou pegar aquele meu sermão de prova, né? Não ia dar tempo de fazer outro sermão. Vou pegar esse sermão de prova mesmo. Aí comecei a orar, estudar, falei, Deus, vai ser o último mesmo, o último da carreira. E aí eu fui pregar, e aí eu tinha de 19 anos. E aí eu comecei, a igreja pequena, começou o louvor, tal, aquela coisa, e passou a palavra para mim, e eu fiz, né, exórdio, frase de transição, mostrei o tema e falei, primeiro ponto. Aí preguei, estou lá pregando aquela empolgação toda, e pregando aquela empolgação toda, e aí uma senhora levanta no meio e fala assim, então, eu quero aceitar esse Cristo que você está pregando. Eu falei, e agora, o que eu faço? Me diz, o que eu faço? Aí, um presbítero que estava do meu lado, assim, faz um apelo aí. Eu falei, mas eu nunca fiz. Ele falou, faz aí. Eu falei, então, como essa senhora, se alguém quiser vir à frente, venha. E aí, queridos, devia ter umas 30 pessoas, 18 pessoas foram à frente. E tinha uma senhora chorando lá atrás. Quando eu comecei a pregar, eu falei, Senhor, será que está tão ruim que essa mulher está chorando, gente? Ela falou, o que é isso que está acontecendo comigo? Eu não sirvo para isso mesmo. E aquelas 18 pessoas foram a Cristo naquele dia. E aí, de um cara que não era convidado nem para pregar sermão em aniversário de criança, todo evento evangelístico, não, vamos chamar o Geraldo. E aí eu vi que Deus, pela misericórdia dele,
Não sou eu, não é a minha capacidade, mas pela graça de Deus. Ele demonstra a sua bondade, seu amor pelo eleito. Então vamos nos revestir como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, um coração cheio de compaixão. Ternos afetos, no hebraísmo, indica os órgãos internos. Essa expressão é usada de modo figurativo para descrever a sede das nossas emoções. Significa a expressão externa do profundo sentimento de preocupação e ação de compaixão que eu tenho pelo outro. Eu tenho uma compaixão tão profunda que eu tenho ternos afetos de misericórdia. Eu sinto a dor do outro e quero sentir a dor do outro. Isso é me revestir de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Uma vez eu pregando sobre longanimidade, uma irmã me parou no final do culto e disse assim: pastor, eu tenho pavio curto. Eu falei: minha irmã, então em nome de Jesus vamos orar aqui agora, eu vou pedir para o Santo Espírito de Deus aumentar o seu pavio. Por que crente tem que ter pavio longo? Você não ama Jesus? Amo. Jesus também te ama, te amou primeiro. Então eu vou orar pela sua vida, minha irmã, para você ser cheia de longanimidade. Ela falou: sério, pastor? Sério? E diz assim: suportai-vos uns aos outros em amor. Suportai-vos uns aos outros, querido. O que eu disse até agora? Revesti-vos de bondade, mansidão. Suportar é aguentar o outro na dificuldade. É você exercer a sua compaixão, a sua bondade, a sua mansidão. Mas aqui, queridos, eu vou dar uma palavra aqui que eu dei para a minha igreja. Algumas pessoas não gostaram muito. Suportar uns aos outros, não aguentar o chato. Se você é chato, meu irmão, você sabe que é. Sabia disso? Eu tenho como provar psicologicamente. Você tem consciência. Mas algumas pessoas usam sua chatice e falam assim: todo mundo tem que me suportar, porque a Bíblia fala que suportai-vos uns aos outros sem amor. Amar você é eu falar que você é chato, mas não na frente de todo mundo, é claro. Mas você tem que trabalhar isso em você. O que a gente perde muito tempo nas nossas igrejas hoje é em relacionamentos. A gente perde mais tempo em relacionamento nas igrejas do que fazendo missão. Porque a gente vive mexendo, ainda mais essa geração que é do mimimi, né? Ai, mimimi, mimimi, mimimi. E a gente perde tempo. Porque a gente tem que resolver relacionamento. Se você mentiu, você sabe que você mentiu, querido. Fala assim: eu menti, pronto, acabou. Me perdoa, acabou. Se você é chato, você sabe. Mas algumas pessoas que são chatas falam assim: não, a Bíblia diz que tem que suportar uns aos outros sem amor. Isso é um erro de hermenêutica. Suportar é você ter compaixão do seu irmão. Mas se o seu irmão também precisar, em todos os momentos que ele precisar na vida. Mas se ele é chato, você fala assim: meu irmão, na boa, você é chato pra caramba. Eu te amo, mas você é pelinha. É pelinha. Aí eu fui pregar isso na igreja, sabe o que eu fiz? Pastor, tem que usar recurso. Eu fui falar isso na igreja, eu coloquei uma venda e virei de costas. Para ninguém falar assim: o pastor falou para mim, porque crente tem essa mania, né? Não, o pastor mandou recado. Não, a gente não manda. A Bíblia ensina, a gente só ensina o que a Bíblia fala. É verdade. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Então ele diz: suportai, perdoai. Por quê? O que nos une é o amor, gente. É o amor. A gente canta um cântico, diz assim: uma família sem qualquer falsidade. Não posso cantar isso. Gente, olha só, quando a pessoa fala isso, eu fico muito triste, porque olha só o início desse cântico. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Eu canto isso antes. Aí quando chega uma família, não posso cantar, porque tem falsidade no nosso meio. Se tem, você é culpado, eu sou culpado.
Porque eu estou cantando, recebi o novo. Se eu recebi, se eu sou remido, lavado pelo sangue de Jesus Cristo, eu tenho que ser transformado. O amor me forma, o amor de Cristo me forma o meu caráter, me molda. Para eu dizer assim, meu irmão, você é chato, mas eu te amo pra caramba, velho. Vamos trabalhar sua chatura em nome de Jesus. Vamos, eu te perdoo as suas mentiras. Eu perdoo a sua vida. Eu quero andar com você, você é meu irmão. A gente não aguenta o irmão quando ele é chato, o irmão de carne. E nós somos irmãos, porque Cristo morreu. E essa manhã eu escutei que Cristo morreu para limpar os nossos pecados. Eu sei que vocês já ouviram isso várias vezes. Mas se eu fui perdoado, eu tenho que agir como aquele que me perdoou. Por isso que eu tenho que me revestir, e esse amor é um elo. É um elo que nos une. E ele diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Fosse chamados um só corpo, e vamos agradecer. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A pessoa cheia do Espírito Santo, cada aspecto da sua vida é controlada pela palavra de Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. E eu tenho uma dificuldade com essas coisas também. Uma vez eu fui numa livraria e disse assim, 10 maneiras de você ser cheio do Espírito Santo. Aí entra uma dúvida filosófica. Tudo bem, eu comprei o livro, falei, eu quero ser cheio do Espírito. Aí, fase 1, né? Você tem que fazer isso, fase 1. Aí eu segui a fase 1, rompi a fase 1, passei para o estágio 2. O estágio 2, eu falhei. E aí veio a dúvida filosófica. Eu volto para o primeiro, sigo para o 2, ou esqueço o 2 e vou para o 3? O que acontece? E aí, a Bíblia já fala, habite ricamente em vós, ou more em vós, ou morar no interior do Espírito Santo, que Ele que vai falar. Eu não preciso de regras, eu preciso seguir a palavra. Mas é muito, igual eu falo, como eu falei no início, é muito mais fácil nós estabelecermos regras para que eu possa cumpri-las, do que eu falar assim, eu vou ser movido pelo que a palavra de Deus nos ensina. Porque a palavra de Deus é dura. Ela fala que a gente tem que amar até o inimigo, não é? O amigo é fácil. E o inimigo? E o amigo chato? E a gente, e nós brasileiros, nós somos interessantes. Nós convidamos a pessoa para ir na nossa casa, mas nós de fato não queremos que ela vá. Aí eu li no jornal o seguinte, que chato é aquele que você chama para almoçar e ele aceita. Chato é aquele que você pergunta como ele está e ele fala. E é assim que a gente, às vezes, pensa. Vai lá em casa, né? Porque virou um hábito. Mas você quer que a pessoa vá mesmo? Assim, vai lá em casa, mas tomara que não, né? Ou vai lá em casa, não dá o endereço nem o telefone para confirmar. Isso tudo, queridos, nós precisamos pensar. Ele diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, dando glória a Deus, e que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. Por isso que a gente tem que buscar nas coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, nos despir do velho homem e nos revestir de um novo homem, que se refaz pelo pleno conhecimento daquele que nos amou primeiro, Cristo Jesus. Mas vamos ter algumas aplicações rápidas aqui. Primeira, avalie sua vida espiritual. Avalie sua união com Cristo, ou nossa união com Cristo, nos conduz a uma comunhão sempre crescente com Cristo. A nossa vida espiritual, ela é uma caminhada crescente, ela é um processo crescente. Nós temos que melhorar, nós temos que acabar com essa ideia de síndrome de Gabriela. Segunda coisa, comunhão crescente com Cristo
é santidade. E o que é santidade? Despir do velho homem e se revestir de um novo homem. Revestir de um novo homem é se refazer pelo pleno conhecimento completo e profundo das coisas relacionadas a Deus. Mas, terceira aplicação, nós estamos juntos nessa jornada. Por isso que eu gosto de igreja, gente. Igreja é o melhor lugar do mundo. Tem coisa problemática? Tem. Tem gente que não é crente? Tem. Só que eu não sei. Sabia disso? Um dia eu estava pensando sobre essa ideia de joio e trigo, ovelha e bode. Aí eu pensei, gente, pastor às vezes é meio burro, né? Eu pensei isso. Por que eu pensei? Porque, queridos irmãos, nós não sabemos quem é ovelha e bode. O pastor não sabe. Então, pastor tem que tratar bode como ovelha. Porque ele vai ter uma saúde psíquica melhor. Às vezes a gente toma umas cabeçadas, a gente desconfia, né? Essa ovelha está com a cara de bode. Mas eu tenho que tratar como ovelha. Até a volta de Cristo Jesus. Então, o que eu acho mais interessante, o que eu quero incentivar a vocês, é que nós estamos juntos nessa jornada de santidade. Por isso que nós somos igreja, corpo de Cristo. Por isso que nós devemos andar juntos, em santidade. Aquele que está mais fraco, aceita o outro te pegar pela mão. Aquele que está mais forte, se oferece para ajudar o que está mais fraco. Estamos juntos nessa jornada de santidade. Não estamos separados. Vamos analisar as coisas da Bíblia, vamos analisar os nossos relacionamentos, vamos nos analisar. E aí, queridos, eu sei que 3 tipos de pessoas, elas respondem a essa palavra que eu dei essa manhã. Primeira pessoa é aquela que fica irada. Se você ficou irado com essa palavra, saiba que Jesus te ama e quer que você mude. Né? Você vai falar assim, esse pastor veio aqui, quem convidou? Ainda bem que é só esse final de semana. Nunca mais quero esse gordinho aqui na minha frente. Se você ficou assim, Jesus te ama e quer que você mude. Mas tem aquele que fica apático, gente. Para mim, eu não gosto muito desses. Porque o apático, você tem que ficar preocupado se você está apático. Porque você não entendeu a salvação em Cristo Jesus. Só que eu tenho uma palavra de esperança para você. Você está no lugar certo. Você não entendeu, mas aqui é o seu lugar. Continue aqui. Mesmo com essa cara de... Lá em Minas a gente fala cara de broa, né? Não sei porquê, mas cara de broa. Se você então ficou apático, preocupe-se, porque você não entendeu a salvação em Cristo Jesus. Mas você está no lugar certo. Então você já tem esperança. Agora, queridos irmãos, se você ficou preocupado, este é o sentimento correto. A preocupação é o sentimento correto. É com ele que você vai se autoavaliar para poder crescer em comunhão com Deus. Se você ficou preocupado, fala assim, nossa, será que eu estou na santificação? Esse é o sentimento correto. Porque essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Senão a gente acha que é bom demais, que é sábio demais, que é crente demais, que é poderoso demais. Desde quando eu fiz seminário, eu termino com essa história, eu gosto muito de estudar teologia. Eu acho teologia interessante, os construtos teológicos, a teologia bíblica, né? Muito legal, o raciocínio de Deus, que é muito interessante, né? E o que mais me deixa intrigado é que a gente não consegue absorver tudo. Não consegue, então eu gosto muito de estudar isso. Mas uma coisa que eu aprendi como pastor é que eu tenho que ler livro de crente. O que é livro de crente? Aquele livro piedoso, sabe? É história de missionário, é testemunho, aquelas histórias, umas histórias legais assim. Que é quando aquela irmã pede para eu ler. Eu leio todos os livros que me pedem para ler. Até livro ruim, gente. Né? Mas se é para agradar o irmão, eu leio. Aí quando ela me pergunta o que você achou, eu falei, eu não gostei. Não gostei. Por exemplo, eu li A Cabana.
Achei horrível, gente. Fiquei deprimido, liguei para meu terapeuta, porque eu falei, olha, tá ruim esse livro aqui, muito ruim. Ah, mas tem um monte de crente que lê. Eu falei assim, então, aí a pessoa que falou, o que você achou? Eu falei, achei um lixo. Ele falou, sério? Sério. Mas eu leio. Qualquer coisa que me dão para ler, eu leio. Mas eu leio muito esses livros de piedade. Tem um livro que eu gosto muito de ler sobre o tema oração. Porque eu acho que eu nunca oro o suficiente, sabia? Porque tem coisa que eu faço que eu não quero fazer. Então eu acho que isso é falta de oração. Então eu leio muito livro sobre oração. Eu li um livro que chama O Intercessor. Um livro bem piedoso, mas bem interessante. Por que eu faço isso? Para nunca eu achar que eu sou bom o suficiente. Porque quando a gente tem uma postura de liderança, e as pessoas acham que a gente é santo demais, eu fico preocupado. Porque eu sei que se eu não buscar Deus, se eu não me autoavaliar, se eu não realmente buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, eu estou sujeito a qualquer tipo de pecado. Eu queria dizer para vocês que eu não sou melhor do que ninguém aqui. Debaixo desse teto, que hoje representa a igreja, nós somos todos iguais. E é isso que eu coloco na minha mente. Por isso que eu falo, estamos nessa jornada juntos. Quer falar sobre isso? Quer orar comigo? Eu estou de braços, portas e coração aberto. Porque santidade, queridos, é o que nós precisamos para viver no mundo de hoje. Para termos firmeza naquilo que pensamos, naquilo que dizemos e no modo como nós vivemos. Que Deus, no alto sublime trono da sua graça, exerça sua misericórdia sobre as nossas vidas. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, derrame o seu Santo Espírito sobre as nossas vidas para que, cheios do teu Santo Espírito, venhamos a desenvolver a nossa salvação, sermos mais parecidos com Cristo e desenvolvermos assim a nossa santidade. Ó Deus, que as nossas palavras, os nossos gestos, os nossos pensamentos possam proclamar a verdade de Cristo Jesus. Muito obrigado por essa igreja, muito obrigado pelos presbíteros, diáconos, por esses irmãos abençoados, pelos pastores, Senhor, são homens de Deus, homens instruídos pelo Senhor, sábios, que têm ensinado essa igreja a amar Jesus a cada dia, a refletir a Cristo, e que eles possam refletir a Cristo a cada dia, em nome de Jesus. Amém.